Para falar sobre sociedade do conhecimento, eu convido o professor Marcos Cavalcante, doutor em informática pela Universidade de Paris, professor da COP UFRJ no programa de Engenharia de Produção, coordenador dos cursos de pós-graduação em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial da COP UFRJ, coordenador do CRIE, Centro de Referência em Inteligência Empresarial da COP UFRJ, e editor de revista e coautor de diversos livros. Por favor, Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Alô, eu agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui falando para vocês aqui no Ministério Público de assuntos que me apaixonam já há bastante tempo, né, desde que eu organizei lá na COP esse Centro de Referência em Inteligência Empresarial. Vou falar em pé porque eu não consigo falar sentado, e deve ter alguma explicação décima depois, se é capaz de encontrar. De onde vem a inteligência? Eu acho que fiz alguma coisa errada. Eu vou rapidamente falar de dado, informação e conhecimento, porque a minha experiência ao longo desses quase 30 anos que eu estou lá na COP, mexendo com esse assunto, é que boa parte dos problemas que a gente vai ter na vida prática, na hora de usar dado, informação e conhecimento, é porque a gente não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Então, eu vou me permitir rapidamente, sem encher muita paciência de vocês, falar um pouco desses conceitos e depois falar do mundo que a gente está vivendo. Esse projeto de vocês não surge por acaso, ele surge por uma necessidade da sociedade. E acho que vocês vão ter, a gente vai ver isso aqui, estão na frente do que está sendo feito no Brasil inteiro e vão ter um papel fundamental para influenciar. Então, assim, dados são um conjunto de símbolos, números e letras. Então, Recife, 100 são dados. Fora de um contexto, não tem o menor significado. O que é Recife e o que é 100? Recife pode ser o nome de uma cidade, pode ser um acidente geográfico. Na hora que eu contextualizo esses dados, aí eu tenho informação. Então, ontem choveu 100 ml em Recife. Isso é muita chuva. Dados e informação são coisas que o computador trabalha muito bem. Eu posso compartilhar, armazenar, disseminar dados e informação através do computador. Conhecimento é uma outra coisa. Eu estou falando agora da dimensão humana. O ser humano é que produz conhecimento. Computador nenhum produz conhecimento. Ele só combina dados e informação segundo a orientação de algum ser humano que diz como ele deve fazer isso para produzir uma nova informação. Então, conhecimento é a capacidade do ser humano de, com base na sua experiência individual, de vida, e nas informações dos dados que ele conseguiu ter acesso, ele tomar uma decisão, ele agir. Conhecimento não é estoque, conhecimento a gente demonstra que sabe fazendo. A gente não demonstra que sabe responder uma prova. Isso aí é informação. Isso aí é o que o computador sabe fazer. Então, diferentes atores, com base nessas mesmas informações, vão tomar diferentes decisões. O conhecimento tem a ver com o ser humano. E isso tem a ver com os tipos de conhecimento também. São basicamente dois: conhecimento explícito e conhecimento tácito. Conhecimento explícito é o que eu chamei anteriormente aqui de informação. Informação é conhecimento que eu consigo explicitar, colocar no papel, colocar num vídeo. Conhecimento tácito é uma outra coisa. Esse cara que sou eu aqui, quando tinha essa idade, a minha avó fazia quindim. E o quindim da minha avó é um negócio que me marcou profundamente, a mim e a todos da minha família. E a minha avó deixou essa receita do quindim para minha mãe. Que ela não nos ouça, vocês, por favor, não contem nada a ela, do que eu vou falar agora aqui. A minha mãe nunca fez um quindim igual ao da minha avó. Embora ela tenha herdado a receita do quindim. A receita do quindim é o conhecimento explícito. É a informação que a minha avó deixou para minha mãe. Mas a minha avó, além desse conhecimento explícito, ela tinha um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento tácito. É o verdadeiro conhecimento, na verdade. É o que antes, quando eu classifiquei dados, informação e conhecimento, o que eu estou chamando de conhecimento, é exatamente isso aqui. A minha avó misturava o coco com o ovo, fazia assim com a mão e dizia assim, está faltando coco. Aí minha mãe perguntava, mas como é que você sabe que está faltando coco? Eu botei 75 gramas de coco. E a minha avó dizia assim, está faltando coco. Ela não sabia explicar. O conhecimento tácito é um conhecimento que eu não consigo verbalizar,
mas eu sei pela minha experiência, eu sei pelo meu feeling. Então o mecânico vai dizer assim, esse carro está com problema. Como é que você sabe disso? É esse barulhinho que vocês não estão ouvindo? Não, porque esse barulhinho é fruto da experiência dele, da experiência de vida, dos erros e acertos que ele teve ao longo da vida. Então conhecimento tácito, então vocês promotores lidam com muita informação. Vocês recolhem muitos dados, mas tem uma hora, na hora de vocês tomarem a decisão, que vem a experiência, que vem o conhecimento que vocês têm tácito, que não é de mais ninguém, é seu, é individual. Eu não consigo transmitir um conhecimento tácito. A minha avó não conseguiu transmitir o conhecimento tácito dela para minha mãe, porque ninguém transfere conhecimento tácito. Conhecimento de verdade não se coloca no computador, é propriedade das pessoas. Isso ninguém vai tirar de vocês, esse tipo de conhecimento. Então, quando a gente fala 99% das vezes que as pessoas estão falando de gestão do conhecimento, na verdade, elas estão falando de gestão da informação, ou do conhecimento explícito, mas não do conhecimento tácito, porque esse a gente não compartilha. Então, essa é a primeira precisão que eu queria, conhecimento tácito e conhecimento explícito. O MP em mapas vai dar para vocês um monte de conhecimento explícito, de informação. O que vocês vão fazer com ela que vai fazer toda a diferença. E aí cada procurador aqui vai ter essa responsabilidade de usar a sua experiência para tomar as decisões corretas. Dito isso, vamos entender o mundo que a gente está vivendo. A gente vai falar tanto de gestão do conhecimento, da informação. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Eu queria trazer alguns dados para a gente refletir. Eu gosto muito desse... Eu peguei um país de cada continente, tá? E eu queria que vocês pensassem, que país é líder em pagamento por celular? Só de curiosidade, quem acha que é os Estados Unidos, por favor, levante o braço. Tá bom. Quem acha que é o Brasil? Alemanha? Catar? Tem sempre alguém, né? China? China tem mais. Quênia? É o quê? Que parece ser uma coisa impossível, é totalmente, quando a gente estuda a ciência das redes, estuda o que a gente está estudando lá na universidade, totalmente explicável. Um dos motivos porque o Quênia é o líder do mundo em pagamento por celular é que o sistema financeiro lá é muito ruim, é muito débil. Porque o pagamento por celular, quem não quer que isso aconteça? Os bancos, os cartões de crédito, vão fazer de tudo para impedir. Como tem um monte de gente que não quer que tenha o Uber, como quer que tenha o Waze, as pessoas, tem gente que é contra tudo isso. E vai reagir a essa democratização do acesso à informação. Então, um dos motivos porque o Quênia é o líder é porque o sistema financeiro lá é débil, não tem a força que tem em outros lugares. Mas, além disso, é porque se espalhou o celular com muita rapidez também naquele país. Não tinha telefone fixo, eles passaram direto para o telefone celular. Mas é um dado para a gente refletir desse mundo que a gente está vivendo. Um outro dado são as exportações dos Estados Unidos de bens tangíveis e bens intangíveis. Um bem tangível é tudo aquilo que tem átomo envolvido, eu posso segurar na minha mão. Um bem intangível eu não posso segurar na mão. Software, produtos da indústria cultural, filme, música, programa de televisão, informação, pagamento de royalties. Isso pesava pouco na pauta de exportações americanas. Em 2015, 60% das exportações americanas são de bens intangíveis. Isso tem uma série de coisas por trás desses gráficos, desses números, que vocês também terão acesso com o MP em mapas. Tem um monte de outra coisa, se a gente começar a combinar informações outras. Vendo esse gráfico, eu, por exemplo, eu penso assim, caramba, se eu sou o responsável pela infraestrutura de um país, o que esse gráfico está me dizendo é que 60% da riqueza de um país hoje não circula mais pelos portos, pelos aeroportos e pelas estradas desse país. Se eu quero dotar o meu país de uma infraestrutura para fazer a riqueza, e as pessoas não, mas a riqueza circular, eu tenho que ter infraestrutura de telecom, de comunicação. Se eu não fizer isso, o meu estado, o meu município não vão ser um país, um estado ou um município rico.
nesse novo mundo, nessa nova economia. Porque mais da metade da riqueza do mundo hoje não anda pela estrada, e não anda de navio. Anda de outras formas que a gente está vendo aqui. E a prova disso é que a gente ainda está que a gente já vive num outro mundo, na sociedade do conhecimento, e não mais na sociedade industrial, é que a gente, durante mais de 5 anos, deu um incentivo à produção e à venda de automóveis, isentando o IPI, e o impacto disso no PIB foi absolutamente desprezível, tanto no PIB quanto na geração de emprego. Nós não vivemos mais na sociedade industrial. Não é isso que dá o tom. Claro que ainda é importante a indústria. Claro que a gente saiu da era agrícola, entrou na era industrial e continuou tendo que plantar para comer. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de como é que se deslocam, né, as mudanças que estão acontecendo, inclusive na economia. E esse dado que eu gosto muito, ontem, na Bolsa do Nasdaq, o valor de mercado do Google era de 526 bilhões de dólares. A Petrobras, que é a maior empresa brasileira, vale 59 bilhões de dólares. 10 vezes menos. 10 vezes menos. Que mundo é esse, gente? O que tem o Google? O Google é uma página em branco com um retângulo vazio no meio. O Google não tem nada. Nada. Nem propriedade intelectual, patente, nada. Ele não é dono de absolutamente nem da informação que ele nos dá. Porque quem botou aquela informação lá fomos nós, todos nós. E ele vale 10 vezes mais que a Petrobras, que tem pré-sal, que tem navio, que tem um monte de coisa. Que mundo é esse? Ou está todo mundo maluco, é uma possibilidade, está todo mundo maluco, ou nós estamos vivendo numa outra realidade, com a cabeça do século XX, com a cabeça industrial dos Carlitos, tempos modernos, um belíssimo filme, mas que não corresponde mais hoje ao que dá o tom, o que predomina na economia. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu não vou perguntar quem tem o WhatsApp aqui nessa sala, porque é brincadeira. Quem usou o WhatsApp na última 1 hora aqui nessa sala, por favor, levanta o dedo. Nos últimos 5 minutos, não, estou brincando. Agora! O WhatsApp vale 20 bilhões de dólares. Foi vendido por 20 bilhões de dólares pelo Facebook. O WhatsApp tem 1 bilhão de contas ativas, de gente que usa todo dia. Pergunto para vocês aqui, que são usuários de WhatsApp, quanto vocês pagaram, ou quanto vocês pagam para usar o WhatsApp? Nada. Absolutamente nada. Tem propaganda no WhatsApp? Não. Qual a receita do WhatsApp? Caraca, como é que pode? Como é que o WhatsApp sobrevive? Como? Ele não tem receita. Não tem receita, mas tem custo. Se a gente for tentar entender o valor do WhatsApp nos modelos de gestão tradicionais, a gente nunca vai entender. O WhatsApp só faz sentido se eu tiver um pensamento sistêmico, um pensamento em rede, onde as informações que ele produz vão ser combinadas com as informações que o Facebook produz ou tem, e aí ele vai gerar valor em outro canto, mas ele não vai cobrar de ninguém que usa o WhatsApp. É uma outra realidade, um outro mundo, uma sociedade em rede, conectada, digital, onde o cidadão hoje tem acesso a uma quantidade de informação que nunca antes na história do planeta ele teve. Nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos mudando de era, nós estamos indo para um outro mundo, uma outra sociedade. É uma revolução em curso. Como foi a Revolução Industrial? É a revolução do conhecimento e do mundo digital. As empresas não vão falir porque elas fazem coisas erradas, mas porque elas vão continuar fazendo o que era certo por um tempo longo demais. Quando eu tinha aquela idade lá que eu mostrei na foto de vocês, eu tinha 3 possibilidades. Uma criança, há 30 anos atrás, ou assim, 40 anos atrás, para ela ter respondido a uma dúvida, uma pergunta, ela tinha 3 possibilidades. Eu podia perguntar para minha professora o que eu não sabia, eu podia perguntar para o meu pai ou para minha mãe, ou eu podia ir na Barça.
fazer a coisa certa, doing the right things. O pai que queria fazer a coisa certa para o seu filho tinha que fazer o quê? Comprar uma enciclopédia Barça, porque isso ia ajudar ele a fazer o dever. A minha mãe, quando eu fiz 17 anos e entrei na faculdade, ela me matriculou num curso de datilografia, porque ela queria que eu fosse funcionário público, e todo funcionário público que fosse fazer um concurso tinha que passar por uma prova de datilografia. E eu fiz o curso de datilografia, TED. Lá, batendo para aprender. Alguém aqui nessa sala, então fazer a coisa certa para o seu filho era matriculá-lo no curso de datilografia, era comprar a enciclopédia Barça. Alguém aqui nessa sala está pensando em comprar uma enciclopédia Barça? Ou fazer um curso de datilografia, ou matricular seu filho no curso? Claro que não. Continuar fazendo o que era certo hoje não faz o menor sentido, porque o mundo mudou, porque é uma revolução em curso. Nós estamos vivendo uma economia onde a lógica da economia é outra. Tem um momento das minhas palestras que eu gosto sempre, que eu acho que é por isso que o pessoal me chama, que eu distribuo o dinheiro. Eu faço dinheiro de distribuição. Vou fazer isso aqui porque sempre o impacto. Depois eu vou falar, vou ajudar. Boa, mas ele é professor, ele está acostumado com isso. Se eu desse uma nota de 100 para o Bessa, eu ia começar a tremer, não é? Saía correndo. Se eu compartilhar... Então, assim, os fatores de produção de uma sociedade são aquelas coisas que a gente usa para produzir um bem, um produto, um serviço. Então, terra é um fator de produção, capital é outro fator de produção, trabalho é outro fator de produção, energia, matéria-prima. Até hoje, todas as sociedades, e hoje continua valendo isso, a gente precisa disso para produzir automóvel, geladeira, terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima. A novidade é que na economia do conhecimento, esse fator de produção que é o conhecimento, ele não funciona dentro dessa mesma lógica. Se a Petrobras, que produz energia e matéria-prima, produz matéria-prima, petróleo, se ela compartilhar o petróleo dela com a Venezuela, o Brasil vai ficar mais pobre de petróleo e a Venezuela vai ficar mais rica. Se Furnas compartilhar energia com o Paraguai vai ficar mais rico e o Brasil vai ficar mais pobre. Se a gente compartilhar terra com o Uruguai, se a gente devolver para o Uruguai o que a gente tomou dele lá atrás, a gente vai ficar mais pobre e o Uruguai vai ficar mais rico. Compartilhar terra, capital e trabalho, a melhor estratégia para esse tipo de recurso é a competição. Competição feroz. Ou é meu ou é dele. Eu tenho que tirar dele para eu poder ter. É 0 ou 1. Com o conhecimento é outra lógica. O fato de eu falar para vocês aqui tudo que eu sei sobre sociedade de conhecimento não vai me fazer sair por aquela porta com menos conhecimento. Eu não preciso perder conhecimento para vocês ganharem. Dinheiro eu perco, então eu vou pegar de volta porque eu não estou podendo. Não. Infelizmente. Era só uma brincadeira. A lógica da economia do conhecimento é outra. Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. É outra coisa. Quem vai ganhar na sociedade de conhecimento, já estou antecipando o último slide, é quem tiver as melhores redes. É quem construir a melhor maneira de compartilhar o que sabe. Não é guardar o conhecimento. É um equívoco essa história de que seu conhecimento é poder. Claro que é. A Coca-Cola vai compartilhar a fórmula secreta da Coca-Cola ou autorizar qualquer um a usar o nome Coca-Cola no produto que ele faz? Claro que não, ninguém é maluco. Mas aquele que se mantiver fechado no seu próprio mundo e não compartilhar com os, vai ficar para trás nessa nova sociedade. É outra lógica econômica. E é por isso que o Google vale 550 bilhões de dólares. Porque ele é um canal para fazer as pessoas, ele sabe tudo. O Google e o Bessa não sabem qual é o meu time de futebol. Mas o resto aqui não sabe. E o Bessa não sabe, o Google sabe se eu vou viajar ou não vou viajar. O Google sabe tudo sobre cada um de nós. Relaxe. Não adianta. Ele sabe. E é por isso que ele vale 550 bilhões de dólares. Então é isso. A quem a gente fazia as perguntas? É outro mundo agora. E qual o papel? Eu me questiono sobre o meu papel agora no mundo. Se o professor faz uma pergunta
que a resposta está no Google, a pergunta está errada. As pessoas reclamam que os alunos não se interessam, não conseguem ter capacidade de concentração. Isso é mentira, não acredito nisso. Eu dou aula para garoto de 20 anos na universidade. Não é verdade que eles não tenham capacidade, porque tenho uma filha de 22. A minha filha, quando está jogando no computador, ela está absolutamente concentrada. E ela passa 5 horas jogando, sem perder, não para nem para almoçar. Ela não perde a capacidade de concentração, ela não tem interesse na aula. Porque ela sabe que o que ela está vendo ali, aquele conteúdo, ela vai encontrar de uma maneira muito melhor e agradável na internet. A filha de uma amiga minha, que tinha uma prova de português. E tinha que ler um livro, acho que é o do Silva, do José de Alencar, não me lembro qual era o livro. E aí a mãe dela chegou e disse: Laura, não é possível, você tem uma prova amanhã, você não está lendo o livro. Você já leu o livro? Mãe, estou estudando. Não, você não está estudando, cadê o livro? Você não está lendo o livro. Mas eu estou vendo um vídeo. Um vídeo de 5 minutos que tem todas as respostas para as perguntas que o professor vai fazer sobre o livro. Quem era o personagem que fez aquilo? Quem era não sei o quê? Você vai num colégio para isso? Para quê? Você vai ler um livro? Para quê? Você tem que fazer as perguntas cuja resposta não está escrita em lugar nenhum. Esse é o papel da escola, da nova escola. Então, a digitalização e a sociedade do conhecimento impõem uma nova realidade. Tudo mudou. Não adianta vocês acharem que o trabalho de vocês não será afetado, que eu posso prescindir do acesso à informação. Não pode, ou vocês vão ficar parados no século XX. Qualquer empresa que não entrar nessa sociedade vai ficar para trás. A indústria de música sabe disso. Quem compra CD aqui mais? Ninguém compra CD. A indústria de jornal está vendo o que está acontecendo. Eu faço uma pesquisa com meus alunos desde 2001. São alunos de engenharia da UFRJ e desde 2001 eu faço uma pesquisa para saber como eles usam o tempo deles. Quanto tempo eles passam estudando, andando de ônibus, se divertindo, lendo jornal, lendo livro, indo na praia, etc. Por motivos que eu não sei explicar, até 2005, 10% dos alunos de engenharia do UFRJ liam jornal de papel, pelo menos 1 hora por semana. De 2005 para cá, esse número é 0. Não é 0,1, não é 1%. 100% dos alunos de engenharia da UFRJ, desde 2005, não leem mais jornal de papel. E não são menos informados por causa disso. É outro mundo. Os livros, eu adoro livro e não consigo ler ainda livro digital, mas a maior empresa hoje de hospedagem não é nenhuma dessas. A maior empresa de hospedagem hoje do mundo é o Airbnb, que hospedou mais de 100 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro, gerando receita diretamente para o cidadão. Porque as pessoas que hospedaram os outros em casa, não foi a prefeitura que recebeu, ou uma cadeia, foi o cara que hospedou e recebeu o dinheiro diretamente. É uma outra lógica. O cidadão agora ele cuida da sua vida e dos recursos que ele tem eventualmente disponíveis, como o carro, não é? Ou um quarto, ou uma sala. Quem quer proibir o Uber, gente? E vocês vão ter um papel fundamental nisso. Isso é uma barbaridade do ponto de vista do cidadão. Uma barbaridade do meu ponto de vista. Isso é a gente querer voltar para o século XX. Porque se vocês proibirem o Uber, algum maluco vai inventar um outro aplicativo. E porque as pessoas vão compartilhar os seus recursos que não estão fazendo nada. O carro está lá parado, por que ele não vai usar para ganhar algum dinheiro? Vamos regulamentar essa nova realidade, só isso. Ah, mas é injusto porque o táxi tem muita burocracia. O caminho não é criar burocracia para o Uber, é tirar a burocracia do táxi, cacete. É inverter a lógica. É facilitar o que o cidadão, né, do ponto de vista do cidadão, é isso que interessa. Então, assim, o valor da informação hoje é inequívoco. A atividade bancária hoje é bit e byte. Assim, o dinheiro acabou, o cheque ninguém mais usa. É um outro mundo. É um outro mundo, as empresas estão se reposicionando, né?
A Monsanto, que é uma empresa que produz sementes, comprou uma empresa de previsão do tempo. Tá. Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Deve ser porque aí vão vender uma semente que, de acordo com o tempo daquela fazenda, e aí vai ser uma semente que vai germinar mais rápido, dependendo das condições climáticas, chuva, umidade, sol. Ela foi mais além. Ela está lidando com dados e informação do tempo. E aí falou assim, cara, olha só, eu vou vender a minha semente para você e vou te dizer que você tem que plantar no dia 17 de agosto, porque dia 17 de agosto as condições climáticas vão estar ideais para você fazer o plantio. E se você não colher a sua semente daqui a 10 meses ou um ano, eu te devolvo todo o dinheiro. Ela fez um seguro, ela faz um seguro do que ela está dizendo que vai acontecer. Então, e por isso ela criou uma empresa de seguros, além de vender, não vende mais semente, ela criou uma empresa de seguro, uma semente segurada, com garantia de que vai germinar, porque se não germinar, então as pessoas estão combinando dados, né, para criar novos negócios, para resolver problemas. E o que vocês estão fazendo aqui, na minha opinião, assim, o WhatsApp, o que eu falei, ele vale e não cobra nada das pessoas, porque eu tenho que avaliar o valor dele. Se pensar só a empresa WhatsApp, ela é deficitária. Mas para o Facebook ter comprado o WhatsApp faz todo sentido do mundo. No WhatsApp eu sei quem é o cara, é o meu número de celular. A minha conta no Facebook pode ser falsa. A minha filha tem uma conta falsa, que não é a Júlia. Ela criou uma outra conta falsa, um personagem fictício, que está lá. Todo dia ela entra para saber o que os outros estão vendo. Então, assim, no WhatsApp não. No WhatsApp o personagem está claramente identificado. É o dono daquele telefone, ele se desloca, eu sei por onde que ele está andando na cidade, eu sei um monte de coisa desse cara. Então, assim, vocês vão criar... Não, os vencedores nessa nova sociedade são os que tiverem as melhores redes. Como é que eu me mantenho informado sobre as coisas importantes desse assunto? Vocês acham que eu fico todo dia na internet, 8 horas por dia? É impossível, eu não vou conseguir ter acesso à informação. O que eu faço é... Eu tenho uma rede, hoje, de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, que eu compartilho as informações que eu acho que vão interessar a eles. E todo dia de manhã, quando eu abro meus e-mails, eu tenho 10 mensagens dessa galera dizendo assim, olha só, professor, olha que vídeo interessante, olha só essa notícia, olha esse livro que saiu. As pessoas vão se atualizando mutuamente. Né? Eu fui diretor de tecnologia da FAPERJ, que é a Fundação União para a Pesquisa aqui do Estado do Rio, a gente financiou um monte de projetos, um deles é sequenciamento do genoma. O sequenciamento do genoma humano vai revolucionar a medicina, nós estamos vendo a ponta do iceberg. A gente já tem gente, inclusive no Rio de Janeiro, pesquisadores da UFRJ, do Instituto Procardíaco, que já sabe, a partir da célula-tronco, regenerar pedaços do coração, regenerar pedaços do fígado, do rim, da pele, cabelo, como eu falei antes, ainda não, é um assunto que me interessa, que eu acompanho de perto, ainda não conseguiram fazer nascer cabelo. Mas vamos conseguir. Nós estamos brincando de Deus e vamos conseguir. Pois bem, o sequenciamento do genoma humano foi construído de uma forma, estou falando agora de como é que se produz conhecimento, completamente diferente do que o Albert Sabin. O Albert Sabin foi o cara que criou a vacina contra a paralisia infantil. E a gente rende homenagens com justiça a este pesquisador. Eu pergunto para vocês, que são pessoas informadas, o sequenciamento do genoma humano, a célula-tronco, vão revolucionar a medicina. Quem foi o cara que fez isso? Não tem um cara. Foram dezenas de milhares de pesquisadores que, de forma coletiva, inteligência coletiva, construíram esse conhecimento que permite hoje a gente entender muito mais sobre as doenças e vai permitir ainda muito mais à frente, quando a gente conseguir entender não só quais são os genes, mas como eles se relacionam. O grande problema hoje é como cada gene influencia o outro gene, que a gente ainda não sabe. Mas já mapeou, a gente já tem, né, a relação de todos os genes que compõem o organismo humano, e isso foi uma obra coletiva. O Wikipedia não tem mais Barça, mas tem o Wikipedia, que é o quê?
é uma enciclopédia onde todo mundo colabora, coletivamente, construção coletiva do conhecimento. O Uber é a construção coletiva de riqueza. O WhatsApp é a construção coletiva de riqueza. Nós estamos entrando num mundo onde a colaboração vai ser chave. Quem tiver as melhores redes vai ganhar. E vocês? E o Ministério Público com isso? Eu durante anos, era a minha coisa, eu falei assim, cara, uma coisa que eu tenho certeza é que esses dados e informação têm que ser abertos. Quanto mais gente souber de tudo que está acontecendo, vai ter um maluco que vai descobrir uma relação não prevista entre a umidade relativa do ar, a temperatura de uma cidade, a quantidade de poluição e outra doença. Hoje, o médico não se interessa por isso. O médico só tem dados da medicina. O cara do clima só tem dados sobre o clima. O cara que estuda tráfego só estuda tráfego. Na hora que a gente misturar tudo isso, na hora que a gente tiver chip dentro do corpo humano, gerando dados o tempo inteiro sobre como é que está o meu organismo, nós vamos conseguir descobrir relações, padrões inimagináveis que vão permitir a gente avançar muito no conhecimento. Eu tenho um professor da COP que estuda muito isso, data mining, que é como eu minerar dados, como é que eu combino dados. E ele trabalha para a Petrobras com sensores espalhados no mar, no fundo do mar, que avaliam a qualidade da água a cada minuto e manda essas informações para uma central. A ideia é que você, ao detectar, um sensor detectar alguma alteração na qualidade da água, por exemplo, pode estar indicando vazamento de petróleo, eu rapidamente identificar o vazamento antes do tempo. Eu falei, cara, já tem sensor que faz isso? Ele falou, já. E que faz análise a partir da água de tudo que tem na água. E é barato esse sensor. Aí eu me dei uma ideia maluca. Falei, quer dizer, o Nelson Weber, que é esse professor lá da Copa, se a gente botasse um sensor dentro do vaso sanitário de cada residência, vocês vão rir, mas é sério. Se botar um sensor dentro do vaso, eu vou ter um exame de fezes e um exame de urina diário de cada cidadão. Olha a quantidade de informação que eu estou gerando e que vai permitir a medicina se antecipar. Eu tenho uma medicina preventiva antes da doença acontecer. Eu já sei que todo cara que tem determinadas condições, preenche determinadas condições, daqui a um ano vão desenvolver uma doença tal. Vocês, com o MP e mapas, vocês estão conseguindo um negócio que eu nunca vi ainda, em lugar nenhum. Que é conseguir reunir uma quantidade de informação de atores completamente diferentes, como o IBGE, o IPP, vocês mesmos que atuam na área da infância, do idoso, da questão criminal, do posto de gasolina que adultera gasolina, e uma quantidade imensa de informações que estão dispersas, que estão desconectadas, que não fazem o menor sentido, em princípio, mas que na hora que vocês botarem tudo isso junto no lugar, vocês podem começar a descobrir padrões, que o garoto que vai ser criminoso aos 19 anos de idade, ele teve o quê? Um pai que abandonou, que espancava a mulher, morava numa determinada região geográfica da cidade, onde a escola não retinha nenhum garoto, o garoto ficava lá 3 meses e saía da escola, uma escola de alta evasão escolar, eu não sei. E aí, antes dele chegar a ter 19 anos, eu vou poder ter uma ação preventiva, impedir que essa escola continue não fazendo nada diante de um garoto que abandonou a escola. E que aquele pai, que aquela mãe, que não tem condições, enfim. A quantidade de informação que vocês vão estar gerando aí dentro vão permitir uma ação que não é só a posteriori, para condenar, para punir, mas uma ação a priori, para eu prevenir as pessoas. Então, é uma possibilidade gigantesca. Para encerrar, eu estou há anos nessa coisa de dados, informação, e a minha pergunta era sempre assim, gente, nós temos que abrir esses dados, nós temos que botar esses dados disponíveis para... Quem vai fazer isso? Eu achava assim, a prefeitura, o governo do estado, mas aí a prefeitura não tem o menor interesse disso acontecer. Porque quanto mais eu revelar os dados da prefeitura, imagina se o prefeito vai querer que as contas dele fiquem abertas na internet, para todo mundo saber
Onde que ele está gastando dinheiro? É claro que ele não quer isso. Então a prefeitura não tem o menor interesse. Falei, quem vai ser sem uma entidade que patrocine essa geração desses dados? Até que eu conheci o Ministério Público. Falei, claro, seu burro, como é que você não pensou nisso antes? Vocês são um órgão de defesa de quem? Do governo? Não. Do cidadão. A função de vocês não é defender o Marcos Cavalcante. Para isso tem advogado. Não é? O Marcos Cavalcante, pessoa física, eu aprendi isso, eu acho. Eu não sei se eu não entendi, a culpa não foi dos professores, foi porque eu realmente... o Ministério Público é a defesa da cidadania, nada mais natural que vocês tenham autoridade, até legal, de solicitar todas as informações que precisam estar aí dentro, para que cada procurador possa desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível, tendo acesso à quantidade das informações que ele precisa para tomar uma decisão embasada, uma decisão fundamentada, né, e que seja não apenas para punir, mas para prevenir. Então, para encerrar, essa fase do Fernando Pessoa, eu botei ela por alguns motivos. Primeiro é porque eu detestava poesia, até eu tenho 58 anos de idade, até os 50 anos de idade eu detestava poesia, é uma barbaridade dizer isso, mas eu te confesso. E um grande amigo meu, que até hoje foi diretor de Ibope, Luiz Paulo Montenegro, que tem o mesmo defeito do Bessa, mas flamenguista. O Luiz Paulo, no meu aniversário de 50 anos, ele apareceu, fiz uma festa, mas avisei que estava num determinado lugar. Para minha surpresa, ele foi meu colega de colégio, São Vicente de Paulo. Ele chegou nesse dia dos 50 anos com um livro do Fernando Pessoa, de poesia. Eu falei, Marcos, eu te trouxe esse livro de poesia porque eu sei que você não gosta de poesia. Eu falei, poxa, obrigado, amigo. Mas, na verdade, ele falou assim, mas é porque eu acho que você lê errado poesia, primeira coisa. Você quer ler um livro de poesia como você lê um romance, da primeira à última página. E eu não leio assim. Eu abro no meio, eu começo a ler, se aquele parágrafo, me toca, eu continuo. Senão eu pulo 10 páginas e vou ler outra poesia. E aí, no meio daquilo, eu descubro uma pérola, uma coisa que me toca, que me sensibiliza, me emociona. E eu passei a ler poesia, eu sou fã de poesia, compro livro de poesia. Outro motivo foi que ele falou assim, eu me lembrei disso porque na nossa aula de português, lá no colégio, eu me lembro do dia que o Anésio, que era o nosso professor de português, chegou no quadro e botou essa frase, navegar é preciso, viver não é preciso, Fernando Pessoa, devia ter 16 anos de idade. E ele fez a pergunta cuja resposta não está no Google. Bom, não tinha Google naquela época, mas não estaria hoje no Google. Ele perguntou assim, o que você acha disso? O que vocês acham disso? Caraca, essa resposta, de fato, não está no Google. Se ele pergunta, quem é Fernando Pessoa? Um poeta húngaro? Um poeta português? Um poeta libanês? Aí, é assim, a nossa prova, o Enem é assim. Quem foi Fernando Pessoa? Aí bota lá e você responde. As respostas do Enem estão todas no Google. Uma prova, portanto, inútil, do meu ponto de vista. Mas ele fez a pergunta cuja resposta não estava no Google. E aí o Luiz Paulo falou assim, você se lembra o que você respondeu, Marcos? Eu falei, não. E ele começou a falar a frase que eu disse, e aí veio aquele estalo na cabeça, e eu me lembrei de toda a cena. Ele falou assim, quando o Anésio perguntou, o que vocês acham disso? Você falou assim, olha, professor, eu não sei quem é esse tal de Fernando Pessoa. E aí eu me lembrei, quando ele falou essa frase, esse tal de Fernando Pessoa, eu falei, e eu disse assim depois, ó, mas ele é um idiota. Adolescente, né, 16 anos, a gente achava que ia mudar o mundo, né? Porque eu não sei se navegar é preciso, mas eu estou muito afim de viver. Viver para mim é imprescindível. E aí o Luiz Paulo falou assim para mim, pois é, e eu sempre discordei dessa sua frase, olha que incrível. Eu nunca interpretei essa frase desse jeito. Para mim era assim, navegar é preciso. Eu tenho uma bússola, eu olho para o céu, eu vejo as estrelas, eu sei exatamente onde eu estou, para onde eu estou indo. Viver não é preciso. Caramba, que genial! A gente pode interpretar uma poesia, você deve. E a partir desse... Depois eu já tive outras interpretações sobre essa mesma poesia, depois a gente pode conversar sobre isso, mas o trabalho de vocês
aqui no Ministério Público, não é preciso. Vocês têm uma lei. O Ministério Público não é preciso. Vocês têm uma lei que vocês têm que fazer cumprir, ajudar a fazer cumprir. Vocês têm dados que estão por aí embasando as decisões de vocês, mas tem uma hora que vai entrar a imprecisão, a subjetividade, a interpretação, e que duas pessoas vão dar duas decisões, vão tomar decisões completamente diferentes. Essa é a beleza da vida. A gente não pode estar querendo acabar com isso. O Big Data, o Open Data não vão vir para acabar, vão para diminuir a imprecisão da vida, com certeza, porque a gente vai ter mais dados e vai aprender coisas que a gente não sabia antes. Imagina o seguinte, só para encerrar. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, se os índios que receberam ele vissem uma eclipse do Sol, naquela época, em 1500, a gente não sabia o que era isso. A interpretação que a gente dava para isso era assim, caramba, isso é coisa dos deuses, isso é uma praga dos deuses. Hoje a gente é capaz de dizer que a próxima eclipse do Sol vai acontecer no dia 19 de outubro, às 3h42 minutos. Uma precisão absoluta. A General Electric ligar para a casa de qualquer um de vocês dizendo assim, olha, a sua geladeira vai parar de funcionar na terça-feira às 10 horas da manhã. Você vai dizer, como? Isso é coisa de maluco, de mágico, de... Só que a General Electric está fazendo geladeira hoje com milhares de dezenas de sensores que mandam toda hora, a cada segundo para ela, informações sobre a corrente elétrica, quantas vezes o cara abriu e fechou a porta da geladeira, o que ele botou ali dentro, quanto tempo que ele demorou para abrir a geladeira, e com isso ela conseguiu definir padrões que permitem a ela, a partir da avaliação dos dados que ela está recebendo, dizer assim, a sua geladeira vai parar de funcionar terça-feira, às 10 horas da manhã. Então o Big Data vai permitir a gente, essa combinação de dados, que vocês vão poder ter aqui no Ministério Público de Mapa, vai permitir a vocês avançarem muito e aprenderem coisas novas, mas nunca vão ter precisão absoluta. A necessidade do ser humano decidir vai continuar. Nós só vamos estar, eu acho, vocês só vão estar empoderando cada um dos procuradores para eles tomarem as melhores decisões possíveis. Obrigado.